propostas. A gente vai conversar, então, com o advogado e relator dessa comissão de juristas, então, que propôs o novo Código Civil, Flávio Tartucci. Boa tarde. Olha, eu quero te dizer, assim, pessoalmente, que é uma honra conversar com o senhor. Estudo muito pelos seus livros, inclusive, e quero começar pelo começo. Vamos explicar para as pessoas por que é tão importante atualizar o Código Civil, que não é nem tão antigo assim. A gente está falando de 2002. Por que é tão importante que ele seja rediscutido? Boa tarde, obrigada por estar conosco e obrigada ao Theo Cury, que vem daqui a pouco com a gente, que viabilizou essa entrevista. Boa tarde. Obrigado, Débora. Fiquei até surpreso pelo fato de você estudar pelos meus livros, fico muito honrado. Cumprimento também o Yuri Pita, todos os amigos da CNN Brasil, sou fã de vocês também. E, na verdade, houve um movimento, sobretudo no judiciário brasileiro, nos últimos tempos, e também, em certa medida, da doutrina, pela necessidade de atualizar o Código Civil, porque o texto ele não é de 2002. O texto original é do final da década de 60, início da década de 70, e é um texto que, para muitos julgadores e especialistas, está totalmente distante da atual realidade. É um código, por exemplo, que não tem uma linha sequer sobre o mundo digital, contratos digitais, herança digital e outros temas que são muito importantes. Pois é, professor, o senhor aqui também agradeço a participação aqui conosco para explicar esse tema. Eu tinha na memória, né, confessando aqui, eu estudei só um ano de Direito junto com o primeiro ano de jornalismo lá nos anos 90 e tinha na memória esta discussão da reforma do Código Civil que se arrastava desde os anos 60 e acabou sendo aprovado só no início dos anos 2000, quase 40 anos ali, mais de 30 anos de discussão, num período que houve muito menos mudança do que houve nestas últimas 2 décadas. O senhor mencionou a questão desses efeitos digitais, mas há também uma série de mudanças de comportamento que a gente destacou aqui, por exemplo, a questão entre união homoafetiva e a discussão de se pode haver, além da união afetiva, casamento homoafetivo, toda a relação das pessoas com os seus animais de estimação, isso também é um dos pontos que chama atenção. Queria que o senhor abordasse bem en passant aqui, ou pelo menos de um overview dessas questões comportamentais, além dessa tecnológica, que é bastante complexa e, evidentemente, muito necessária de atualização. Obrigado, Yuri, pela oportunidade de tratar desses temas. Bom, sobre o casamento e união estável homoafetiva, o Supremo Tribunal Federal já julgou esse tema em 2010, então prevaleceu na comissão de juristas o entendimento de se seguir a jurisprudência superior e colocar na lei que o casamento é união estável, no caso a união estável é aquela união livre, né, a união de fato, pode ser constituída por 2 pessoas sem se mencionar o gênero. Também, como disse aqui a reportagem, nós não temos nenhuma regulamentação hoje sobre reprodução assistida, eu digo regulamentação legal, o tema é tratado somente por normas éticas do Conselho Federal de Medicina, e esse é um tema que urgentemente precisa ser tratado. E por isso a Comissão de Juristas colocou um amplo tratamento sobre reprodução assistida no projeto. E a questão dos animais é um tema também hoje muito, digamos assim, candente na sociedade. As pessoas, todos os lugares que eu acabo indo falando da reforma, as pessoas fazem esse pleito e mencionam a necessidade do Código Civil tratar da situação dos animais. É importante aqui esclarecer que o Código, no projeto, ele vai passar a tratar os animais como seres sencientes, ou seja, seres que sentem. Não há um tratamento como pessoa, como cheguei a ouvir algumas pessoas defenderem, e também é um tema que, pelo projeto, ainda vai depender de uma regulamentação legal posterior. Mas não há dúvida hoje que os animais não podem ser tratados mais como coisas, e essa é uma tendência não só aqui na legislação brasileira, é uma tendência da legislação mundial. Doutor, eu vou chamar o Theo Cury, então, nosso analista que viabilizou essa entrevista. Theo, sua pergunta.
Doutor, boa tarde, obrigado pela participação. Entre os pontos, a gente falou, por exemplo, a gente conversou um pouquinho antes dessa entrevista sobre alguns dos principais pontos. O senhor mencionou, por exemplo, o caso de Airbnb, de locação de apartamentos dentro de prédios residenciais. Queria que o senhor passasse por isso. E um tema que é muito popular, que atinge milhares de famílias, milhões de famílias do Brasil, que é a ausência do nome de pai em documentos. Queria que o senhor explicasse como é hoje e o que muda a partir de agora, porque isso afeta a vida de muitas pessoas que passam a vida sem o nome do pai no documento de identidade. Obrigado, Theo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado aí pelo contato. É uma honra falar com você também aqui na CNN Brasil. Bom, o tema do Airbnb também é um tema que não há regulamentação hoje. Há um vácuo legislativo, incerteza em segurança jurídica. Temos algumas decisões do Poder Judiciário, do Superior Tribunal de Justiça, e esse é um tema que precisa ser tratado. Então, no novo livro de Direito Civil Digital que é proposto, há uma sugestão de um dispositivo para contratos digitais, e locação por aplicativo se situa aí, e na parte de condomínio também, uma regra que é a regra que predomina na jurisprudência de que, para que haja a locação por aplicativos de curtíssima temporada, há necessidade de autorização por uma assembleia. Esse tema foi muito debatido na Comissão de Juristas, nós tivemos as duas versões, acabou prevalecendo essa, mas acredito que esse tema ainda possa ser melhor debatido no Congresso Nacional, porque esse tema é muito complicado e o que a gente precisa hoje é de uma regulamentação sobre esse assunto. E a questão também muito importante, Theo, que é a questão do reconhecimento de paternidade. Hoje nós temos um entendimento da jurisprudência, há uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, existem também dispositivos legais que não dizem expressamente, mas apenas implicitamente, que o pai que se nega a fazer o exame numa ação judicial, correrá contra ele, haverá contra ele uma presunção, uma dedução, para explicar aqui para os nossos telespectadores, de que ele é o pai. Então, se nega a fazer o exame de DNA, ele acaba tendo a presunção de paternidade. O que a Comissão de Juristas traz para o Código Civil, justamente por esse problema, Theo, de muitas pessoas que não têm o pai no registro, o nome do pai no registro? Um pedido no cartório, então uma averiguação no cartório da paternidade, e se o suposto pai, que é citado nesse procedimento no cartório, se nega a fazer o exame de DNA lá no cartório, um procedimento no cartório, a criança vai ser registrada no nome dessa pessoa, desse suposto pai, que aí vai ter que buscar numa ação judicial fazer a prova de que não tem o vínculo biológico. Então, o que nós temos? Uma inversão do ônus da prova, quer dizer, uma inversão da prova, para ser bem claro aqui, que a gente leva para o âmbito extrajudicial. Esse é um pedido de muitos doutrinadores e também de julgadores para a gente efetivar o direito ao nome, o direito à filiação como direito fundamental. Doutor, e se for aprovado dessa maneira, essa parte do texto, pode retroagir? Olha, eu acho que a premissa é que não, passa a valer esse procedimento para os novos casos, Mas isso não obsta que alguém que não tem o pai no registro anteriormente possa fazer esse pedido. Não é bem uma retroação, digamos assim, Débora, mas digamos assim que ela vai ter aplicação imediata, ela aplica imediatamente para todas as pessoas que hoje já não têm o pai no registro. Professor, o senhor mencionou a questão do Airbnb, por exemplo, que é um exemplo, claro, daquilo que o senhor começou a nossa entrevista, do quanto o mundo digital está completamente fora do atual Código Civil, que era um texto que foi elaborado lá, se não me falha a memória, Miguel Reale, o pai, que participou da elaboração daquela minuta, para a gente entender ali, grande jurista ali do século XX. E o quanto este código acabou ficando defasado por essa série de mudanças tecnológicas. Além dessa situação, por exemplo, de Airbnb, quais outros aspectos do mundo digital, tecnológico que a gente vive, que estão contemplados nesse novo Código Civil, que o senhor poderia citar para nós aqui? Excelente pergunta, Yuri. Patrimônio digital e herança digital. Esses temas são importantíssimos, as redes sociais, a transmissão das redes para os herdeiros, a transmissão de senhas. E eu vou citar um exemplo rápido.
daqueles pontos, né, aquelas pontuações que todos nós temos de companhias aéreas, não só, né, de jogos, pontuações digitais. Hoje a gente não tem nada sobre esse tema. Então, pela ausência de lei, qual é a conclusão do Poder Judiciário? Que quando nós morremos, esses direitos morrem conosco. É uma solução, na minha visão, injusta, mas é a solução possível no sistema de hoje. Então, quanto dinheiro, quanto de capital nós perdemos pela ausência de previsão a respeito desse tema? Então, é urgente, Yuri, Débora, Theo, nós tratarmos desse patrimônio digital, da herança digital e a transmissão aos seus herdeiros e até a possibilidade de transmissão por venda em vida. Esse é um tema importante porque tem muita gente que fala, comprei um livro digital no Kindle, a pessoa morre, para quem que vai isso? Para quem que vão os áudios, as músicas que foram compradas, discos virtuais? Essa é uma discussão que existe há muito tempo no exterior com uma maior intensidade. Mas eu queria saber do senhor, agora trazendo para a parte política, de que maneira o senhor vê esse texto avançar lá no Congresso Nacional? Ele vai começar pelo Senado, há uma expectativa de que o Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado e do Congresso, seja o presidente da comissão especial. A ideia é essa mesmo? Vocês estão trabalhando, obviamente, o senhor não é um parlamentar, mas como trabalhou na elaboração desse texto junto com outros colegas, com que previsão vocês trabalham para a aprovação desse texto que é tão importante, tem um impacto gigantesco? Olha, Theo, eu vou usar uma frase romana. Alia jacta est, a sorte está lançada. Né? A frase do Júlio César. Porque a nossa visão é uma visão técnica na comissão de juristas. O que nós procuramos fazer nesse trabalho, que foi muito intenso, foi entregar para o parlamento brasileiro aquilo que, para nós, professores, advogados, defensores públicos, juízes, desembargadores, ministros, entre outros especialistas, aquilo que é majoritário hoje na doutrina, na jurisprudência brasileira, e realmente foi isso que nós entregamos, apesar de algumas divergências e algumas informações que muitas vezes não são prestadas corretamente. Agora está com o parlamento, a nossa comissão está à disposição para ajudar naquilo que for necessário para esclarecer o texto para o Congresso Nacional. Nós conversamos com o advogado... Não, pode falar. Só para não perder a oportunidade, né? Já que o Dr. Flávio Tartucci falou da frase atribuída a Júlio César ali, só que atravessar esse Rubicão agora, tomara que seja, né, mais fácil do que na época do Império Romano. Só para não perder o ensejo aqui da referência. Sim. A gente conversou, então... Opa, deixa ele aqui que eu preciso me despedir. Nós conversamos com o advogado, relator da comissão que propôs o novo Código Civil. E eu vou aproveitar aqui, não vou me aguentar, vou chamar de professor Flávio Tartucci. Obrigada, professor. Obrigado, meus caros. Foi uma honra. Estou sempre à disposição da CNN Brasil para esclarecer sobre a reforma. Bom trabalho a todos. Um bom dia. Muito obrigado mais uma vez a Flávio Tartucci e ao Theo Cury, que nos viabilizou essa chance aqui. De fato, foi uma aula muito didática, muito claro, e acho que ficou muito evidente da importância disso. E um alívio para o meu filho, então, que meus livros de Kindle vão chegar nele, se é que tomara, né, que demore muito tempo, né, eu ainda nesta terra, para ele herdar os meus livros lá no meu Kindle. Obrigado mais uma vez, Theo Cury.